Sigmund Freud, um psicanalista austríaco, teve um impacto profundo na psicologia e na compreensão da mente humana. Conhecido como o pai da psicanálise, desenvolveu uma abordagem terapêutica para explorar o inconsciente e compreender os processos mentais. Freud afirma que o medo é uma resposta natural e saudável do organismo diante de perigos reais. No entanto, o medo também pode ser causado por conflitos internos e traumas psicológicos. Nós, seres humanos, temos uma enorme dificuldade em aceitar que não podemos controlar tudo na vida. Quando estamos com medo, começamos a duvidar de tudo, inclusive de nós mesmos. Isso nos torna frágeis e nos faz sentir como se estivéssemos perdendo o controle da nossa vida. Freud explica que o medo se origina de possibilidades não totalmente compreendidas. Quando não temos informações completas sobre algo, nossa mente preenche as lacunas com medos imaginários. Isso é conhecido como o medo do desconhecido. Coisas que parecem estáveis ou seguras podem, na verdade, sofrer mudanças inesperadas ou perigosas. Se você está prestes a fazer uma apresentação e não sabe como o público vai reagir, sua mente pode começar a imaginar cenários negativos, como ser vaiado ou esquecer o que dizer. Esses medos imaginários podem causar ansiedade e estresse. Quando nos sentimos incapazes de controlar as coisas, às vezes fingimos que temos controle total sobre tudo. Isso é chamado de onipotência. Mas a verdade é que não podemos controlar tudo ao nosso redor. Esse sentimento de onipotência é apenas uma maneira de lidarmos com a sensação de impotência. Uma das manifestações da onipotência é a onipotência do pensamento, que é a crença de que nossos pensamentos têm o poder de influenciar o resultado dos eventos. É uma ilusão que nos faz acreditar que somos mais capazes do que realmente somos. A verdade é que não sabemos e não podemos saber com certeza o que vai acontecer no futuro. Essa incerteza é uma parte da vida, e embora possa ser desconfortável, é algo que todos nós temos que lidar. Aqui Freud usa uma metáfora para a vulnerabilidade e a imprevisibilidade da vida. Temer um acidente mortal andando de bicicleta parece estranho, mas que um avião se precipite ao solo é possível. Ou seja, nos aproveitamos de uma circunstância possível para instalar uma outra, imaginária. Freud compara o medo irracional de um acidente de bicicleta com o medo mais realista de um acidente de avião. Nossa mente pode criar medos desproporcionais com base em circunstâncias possíveis, mesmo que improváveis. Na teoria psicanalítica, isso é conhecido como racionalização. Racionalizar um fato significa encontrar uma razão, uma justificativa, explicar um fenômeno que, de outra forma, seria inexplicável ou irracional, mas consiste em encontrar uma justificativa lógica para comportamentos, sentimentos ou pensamentos que, de outra forma, seriam difíceis de explicar ou pareceriam irracionais, ou seja, é uma maneira de tornar aceitável algo que pode ser emocionalmente perturbador. A racionalização é uma forma de lidar com emoções desconfortáveis, mas nem sempre segue uma lógica consistente. Ela pode ser influenciada por nossas crenças, experiências pessoais e medos individuais. Para falar sobre o medo, Freud utiliza a metáfora do avião, onde dois tipos de medo sobem ao avião e ambos ocupam o mesmo assento. O primeiro medo é o medo oficial, racional, que afirma em voz alta que teme que o avião sofra um acidente. O medo normal, focado na estatística, que é evidente em qualquer passageiro, seja ele neurótico ou não, e que cresce a cada sinal de anomalia. E o segundo medo pode ser chamado de ignorado, que se infiltra como passageiro clandestino, invisível aos olhos, e cujo fundamento é irracional. Esse segundo medo produz efeitos físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração acelerada, suor e até mesmo uma sensação de infantilização e dependência. Freud explica ainda outra relação com o medo. É o medo de abandonar-se. O medo do descontrole é o medo de abandonar-se nas mãos de outros. Pode ainda causar angústia, pois sabemos que, na realidade, estamos impotentes para resolver qualquer imprevisto. É uma luta entre controle e incerteza. Freud aborda o medo como uma emoção complexa que possui duas dimensões. Primeiramente, ele o descreve como a antecipação do trauma, ou seja, uma expectativa de eventos ameaçadores. Por outro lado, Freud também enfatiza que o medo é uma repetição suavizada do próprio trauma, uma lembrança menos intensa da experiência traumática original. Essa dualidade entre antecipação e memória está presente na compreensão freudiana do medo, e sua análise se estende às manifestações clínicas, como o transtorno de pânico. Quando vivenciamos um evento traumático, nossa mente pode revivê-lo de forma menos intensa posteriormente. Essa lembrança atenuada do trauma é uma parte essencial da experiência do medo. É completamente normal sentir medo,
e cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com ele. O importante é não deixar que o medo controle sua vida. Se o medo está afetando significativamente sua vida diária, lembre-se que você não está só. Faz parte sentir medo. Quando sentimos medo, estamos antecipando algo que ainda não aconteceu, mas que percebemos como uma ameaça. É uma resposta natural e saudável do organismo diante de perigos reais.